Segundo livro de Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 17, onde a palavra do Senhor nos diz assim: quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado, porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é mau cheiro, que mata. Mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. E então quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou, e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade, na presença dEle, como mensageiros de Cristo. É interessante, porque talvez a segunda carta aos Coríntios, e provavelmente também 2 Timóteo, a gente vai encontrar Paulo revelando coisas profundas do seu coração. E é interessante que Paulo está lutando com o seu coração aqui nesse texto. Havia dentro dele um combate, né? É interessante porque às vezes a gente tem os heróis da fé, os heróis da Bíblia, e a gente imagina que eles não passam pelos combates que a gente passa. E ele estava vivendo um grande combate de ansiedade, um grande combate de desânimo ministerial. Ele estava em luta no seu coração. E esse texto vai mostrar para a gente esse pêndulo, de um lado a batalha dentro da alma dele, e do outro lado as maneiras pelas quais o Senhor vai trazer a ele a restauração e a vitória no meio do desânimo. Tenho certeza que se você já serviu ao Senhor, já exerceu algum tipo de ministério, se você já foi líder de célula, se você já recebeu a incumbência de algum tipo de trabalho na vida cristã, seja ele qual for, pode ser até o de varrer o chão da igreja, você vai encontrar algum tipo de batalha espiritual. Escreva o que eu estou falando, vai ter uma batalha espiritual. E é interessante que muitas dessas batalhas a gente consegue enfrentar com tranquilidade. Parece que a gente já está preparado para elas. Mas aquelas que se travam dentro do coração, dentro da alma, geram desânimo. E eu quero dizer para você que uma das grandes armas que Satanás usa para frear o avanço do reino de Deus é o desânimo no coração dos servos de Deus. E o desânimo muitas vezes vem através de conflitos que estão acontecendo na nossa vida, e que a gente não consegue entender, que a gente não consegue lidar, e que Satanás às vezes entra pela brecha desse conflito, como a gente viu hoje pela manhã, no texto anterior a esse que nós estamos estudando, quando diz que Satanás tem as suas estratégias para lidar com essas coisas do coração, e ele entra por essas brechas, e aí ele vai semeando o desânimo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Ele está lutando com a ansiedade, ele está lutando contra o desânimo dentro do próprio
ministério. Há um processo de desencorajamento que está acontecendo ali. E eu queria mostrar isso para você. Estava doendo o coração de Paulo. E isso fica claro no versículo 12 e no versículo 13, onde diz assim: quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Numa outra versão diz que o Senhor havia aberto a porta, tá? E essa é uma expressão comum, onde Paulo vai dizer: olha, o Senhor está abrindo a porta, a gente está se convertendo, eu vou plantar uma igreja aqui nesse lugar. Troade era uma cidade que ficava a cerca de 16 quilômetros da antiga Troia, e era uma província romana na área, né? Era uma cidade romana na província da Mísia. E ele saiu de Éfeso por causa daquele motim que houve em Éfeso, por causa da deusa lá. E havia, dentro dele estava fugindo daquele motim, foi pedido a ele que saísse para que se acalmasse a situação. Mas havia também no coração dele um segundo propósito para sair de Éfeso. É que ele havia mandado Tito para a igreja de Corinto, para tentar resolver os problemas de Corinto. E estava na hora de Tito voltar, e ele queria saber as notícias do que estava acontecendo, e então ele foi pela rota que ele achava que Tito voltaria, para ver se encontrava Tito no meio do caminho. E quando ele chega a Troade, começa a obra de Deus acontecer, e ele está lá pregando o evangelho, mas ele não consegue ficar em Troade. Em outros lugares, quando Deus abre a porta, Paulo não vai embora, mas aqui ele vai embora, porque havia um problema, que era o problema que estava na igreja de Corinto, que ele tinha escrito a primeira carta, depois a carta severa, que eu já falei aqui para vocês, e que o coração dele estava aflito com isso, e ele queria saber de notícias. E enquanto ele não ouvisse as notícias que vinham de lá, o seu coração não conseguia focar em outro ministério. E ainda que a porta estivesse aberta, o seu coração estava pesado. Você já se viu nessa condição de fazer a obra de Deus? Deus está abençoando, a porta está aberta, mas o seu coração está pesado? E aí você entra em conflito dentro da sua alma. E o que vai acontecer aqui é esse trabalho de Deus tratando o coração do servo dele, o apóstolo Paulo. Havia no coração de Paulo esse sentimento. Olha só o versículo 13: mas eu estava muito preocupado, porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. E aí no capítulo 7, no versículo 5 e no verso 6, ele vai dizer desse período, o que estava acontecendo. E mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo do nosso coração. Porém Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E é interessante é que quando a gente está vivendo esse tempo do desânimo, a gente põe um óculos escuro, e a gente não é capaz de ver a porta aberta. A gente até vê a porta aberta, tá? Mas a gente nunca é capaz de sentir a porta aberta. Sabe o que a gente vê? Está tudo dando errado. Tem problema com o de fora, tem problema com o de dentro, está tudo ruim. E sabe, se a gente olhasse num outro momento da vida, a gente dizia assim: puxa vida, eu já enfrentei tantas situações parecidas, né? já passamos por isso tantas vezes, não tem nada de novidade nisso, mas parece que naquele instante a gente está com o coração pesado e tudo de ruim está acontecendo. Tem uma urucubaca na cabeça da gente, uma nuvem escura, e não sai da cabeça da gente. É porque o coração está pesado, é porque o inimigo semeou o desânimo dentro da nossa alma.
As questões que provocavam desânimo no coração de Paulo tinham a ver com as questões do ministério em Corinto. A pergunta era: como é que a igreja estava reagindo agora à presença de Tito, depois das 2 cartas? Será que eles me abraçariam de novo como pastor? Será que eles seriam capazes de me amar, de me ouvir? Será que eles se arrependeram dessas divisões tolas que estavam ali? Como é que eles estão lidando com a questão do incesto, com as brigas, com a confusão, com relação ao casamento e o divórcio, que eu tive que mandar a carta para explicar como é que funciona tudo de novo, como se eu nunca tivesse ensinado? Como é que eles estão lidando com a questão dos ídolos, da ceia do Senhor, do pecado sexual? Será que eles disciplinaram ou não disciplinaram o homem que, de uma maneira tão ousada, confrontou o apóstolo Paulo em público? Como é que eles estavam enfrentando os falsos profetas? E a agitação de tudo isso no coração criou uma ansiedade que estava desabilitando o profeta, e ele não estava conseguindo caminhar nem com a porta aberta. E aí ele precisava encontrar Tito, porque ele tinha perdido o entusiasmo pelo trabalho. E o pior é que quando não trabalhava, vinha desespero. Então ele não sabia o que fazer. E aqui a gente vai encontrar o grande perigo dos obreiros desanimados. Porque nessa hora que a gente tem desejo de fugir, que a gente tem vontade de desistir de tudo, que a gente tem vontade de simplesmente dizer: ó, acabou, entreguei os pontos. E o pior é que às vezes nos parece que Deus está em silêncio, que Ele não está falando. Esse foi o problema de Paulo, mas esse também foi o problema de Elias. Lembra de Elias na caverna? Ele disse: Senhor, não adianta nada a gente pregar. O Senhor faz um milagre como esse, derramar fogo do céu, o povo se converte num dia, no dia seguinte volta a rainha lá e continua a fazer as mesmas coisas. Para que fazer qualquer coisa? Não adianta. A gente começa aí com a Lava Jato, tiram tudo fora, não adianta. Adianta sim, vou continuar orando em nome de Jesus. O que ninguém detém a obra de Deus, pode ter certeza disso. E Deus tem as suas maneiras de fazer. Mas tem hora que a gente desanima. E Elias estava desanimado, e o interessante é que a palavra de Deus fala que Deus se manifestou de muitas maneiras naquela caverna, mas ele não sentia que era Deus. Foi naquele sussurro de Deus que ele vai sentir a presença de Deus, e às vezes vai ser assim na nossa vida também. E aqui eu acho tremendo, porque Paulo está vivendo isso. Mas apesar de Paulo estar no limite, ele vai continuar. E ele vai fazer um esforço a mais. Ele não desiste. E eu quero dizer para você, se você está no limite, não desista, porque a história não terminou. Deus não terminou de escrever a tua história. E aí no capítulo 4, versículos 8 e 9, Paulo vai dizer assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. É palavra do Senhor para você. Ele continua: algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. E sabe, é incrível, porque no meio desse sentimento de desânimo, vai acontecer alguma coisa vai acontecer, e de repente o tom muda completamente. Ele diz: ó, a porta estava aberta, eu não consegui ficar lá, eu estava tentando encontrar Tito, não achei Tito ainda, o que está acontecendo? Está tudo isso acontecendo, e de repente muda tudo. Ele começa a falar uns negócios que parecem fora de contexto. Ele diz assim: mas dou graças a Deus,
porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como os prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. E ele começa a louvar a Deus pela vitória e se vê marchando no cortejo romano da vitória. Aqui tem uma figura linda. Eu acho que naquela hora o Espírito de Deus invadiu a mente de Paulo com uma cena, e essa cena começou a ser trabalhada pelo Espírito no coração dele, e Deus começou a lhe dar a interpretação dessa cena, e ele vai escrever isso aqui. O desfile da vitória, que era o triunfo romano, acontecia em situações especialíssimas. Quando um general, ele conseguia uma grande vitória, que envolvia anexar novos territórios ao Império Romano. E aí então, quando ele voltava para casa, com as legiões que tinham obtido a vitória, ele trazia os prisioneiros, que eram as pessoas que entrariam desfilando ali naquele cortejo, como os que foram presos daquele mundo diferente. Traziam todas as riquezas que eles conseguiram dos despojos. Aquele homem vestia uma túnica púrpura, tinha uma palma de ouro nas mãos, não é? E era o vitorioso, e todo mundo começava a gritar vitória. E as pessoas que iam marchando, iam primeiro os senadores à frente, ia todo um cortejo assim para celebrar a vitória. Tinham vários incensários que enchiam de perfume a cidade toda. Esses incensários estavam no cortejo, mas em toda a rota que ele passava, tinha gente com incensários para o perfume da vitória entrar e assumir a cidade inteira. E Paulo começa a enxergar esse desfile, e ele se vê nesse desfile, e o vitorioso é Cristo. Ele é um dos soldados da vitória de Cristo, que está marchando e ali adorando o Deus Pai Todo-Poderoso, porque o Senhor Jesus é o vitorioso. E aí, quando ele começa a enxergar a cena do triunfo, ele começa a entender cada uma das partes, o perfume, tudo isso que a gente vai falar numa outra oportunidade. Ele começa a adorar a Deus pela vitória, que não havia chegado ainda, mas que ele sabia que Deus estava no controle. Um versículo antes, versículo 11, vai dizer que Satanás usa a nossa dor, a dor da nossa alma, como sua estratégia de derrota, para que a gente desista de Deus, das pessoas que amamos, desista da igreja, desista dos ministérios, desista de servir. Mas nós só podemos vencer, queridos, se a gente puder parar de olhar para trás. Se a gente puder parar de olhar para as nossas dores. Não tem jeito de você seguir para frente se você continuar olhando só para trás. A Bíblia diz que quem pega no arado e olha para trás não consegue arar a terra. E se a gente ficar olhando só para trás, para as nossas dores, a gente não vai conseguir cumprir o propósito de Deus. Não adianta a gente olhar para baixo. Por que a gente olha para baixo? Quando a gente está com medo, e a gente está cheio de medos dentro da gente, e se a gente ficar olhando só para os nossos medos, a gente não vai conseguir seguir adiante. Sabe, não adianta nem olhar para frente, porque quando a gente olha para frente, a gente vê as impossibilidades da gente, e a gente diz, não vai dar, não sei se eu consigo. O que o Senhor estava fazendo nessa hora, quando deu a visão do triunfo para Paulo, é dizer, Paulo, olha para cima, olha
olha para cima, olha para o poder daquele que está agindo a seu favor, olha para cima, eu sou o vitorioso, a vitória é minha, já está decretada, e você faz parte do cortejo eterno da vitória, você é parte do perfume dessa vitória, você é herdeiro de todos os despojos. Olha para cima. E é interessante, porque enquanto essa luta estava acontecendo no coração de Paulo, 5 dias antes, Tito já estava num navio, para encontrar Paulo, e para dizer o que Deus já havia feito, semanas antes, sem que Paulo soubesse. E lá em 2 Coríntios 7, versículos 6 e 7, diz assim: porém Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito, e não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele, de que vocês o animaram, e ele contou que vocês estão com saudades de mim, e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender, por isso agora estou mais feliz ainda. Mesmo Paulo não sabendo de nada, e o seu coração estando pesado, e ele parecendo enxergar que só tinha problemas, Deus nunca havia parado de agir, e que mesmo naquele aparente silêncio de Deus, Deus estava fazendo os milagres que eram necessários para abençoar o seu servo. Onde eu quero chegar com tudo isso? Se Paulo pôde desanimar, eu também posso, e você também. E se eu for sincero, eu vou encontrar na minha vida vários momentos de desânimo. E se você for sincero, você vai encontrar vários momentos em que você quer desistir. Às vezes a gente está numa batalha que a gente sabe que é uma batalha de Deus na nossa vida. A gente está batalhando para erguer a nossa casa, a nossa família. E chegam horas que o inimigo semeia o desânimo, diz: não adianta nada, nada do que você está fazendo está dando certo. Há momentos que Deus está colocando na mão da gente uma obra para fazer, um ministério. E a gente tem esse ministério da mão, e a gente vê até as portas abertas, mas a gente está com o coração pesado por tanta coisa que aconteceu, e às vezes algumas coisas até que a gente diz: Senhor, o Senhor não está vendo tudo isso? E aí o desânimo vem, e a gente quer abrir mão de tudo, largar tudo. E algumas vezes a gente até largou tudo, mas o Senhor não largou da gente, e no meio daquele silêncio Deus não parou de agir. E assim como aconteceu com Paulo, Tito já estava vindo com a notícia. A notícia chegou tarde, mas a mão de Deus nunca chega tarde. E o poder do Espírito Santo se revela na nossa fraqueza. E Ele está lá já agindo, Ele está trabalhando. Eu não sei o que Ele está fazendo agora, mas a palavra de Deus diz que eu posso ficar tranquilo. E sabe o que é que me chama a atenção? É que Deus não queria que o coração de Paulo voltasse a se alegrar só quando Tito chegou, porque senão a gente nunca vai aprender a enfrentar as lutas espirituais da nossa batalha. Porque Deus continua agindo, Ele vai continuar agindo, e nem sempre a gente vai saber tudo que Deus está fazendo. Ele não manda recados para a gente dizer assim: filho, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo outro. Ele não dá essas explicações detalhadas. Fica tranquilo, porque agora eu já falei com fulano, essa madrugada já fez o fulano sonhar, o outro já teve dor de barriga, sei lá o que aconteceu. Você está entendendo? Mas Ele está agindo. Então sabe o que Deus faz? Ele coloca uma cena na mente de Paulo, do triunfo romano, e diz assim: Paulo, quem é que está ali como general vitorioso?
Aí Paulo diz assim: é o meu Senhor Jesus, Ele é o vitorioso. E quem está garbosamente vestido com os trajes militares de gala do meu lado, sou eu, Senhor, junto com os teus conservos, todos os servos de Deus que estão trabalhando e servindo ao Senhor. E ele está dizendo assim: olha, percebe para onde a gente está marchando. Ele diz assim: a tua vitória, Senhor, é muito maior do que as batalhas do meu coração, porque o Senhor está nos dando a vida eterna, e o Senhor está nos falando do dia do juízo final, e o Senhor está falando da vitória eterna, quando o Senhor vai entregar o reino ao Pai Todo-Poderoso, depois que todos os teus inimigos estiverem debaixo dos seus pés, como diz a palavra de Deus. E aí ele diz assim: olha, quem são esses prisioneiros nus que estão caminhando? Porque eram assim que eles vinham, nus, completamente nus e acorrentados. Esses são Satanás e os seus demônios, que não têm mais lugar e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, porque é a tua palavra. E aí o Senhor vai dizendo: isso, filho, e que mais? E o perfume? O perfume é a presença do Senhor, a influência do Senhor, o poder do Senhor através das nossas vidas. E então, por onde a gente está passando, está deixando um perfume, e tem gente se salvando. E o mau cheiro é que aqueles que rejeitam a palavra de Deus condenam-se a si mesmos. E Paulo está vendo tudo isso, ele está lembrando de tudo isso, ele está enxergando tudo isso, e o Espírito Santo de Deus está dizendo para ele: filho, então por que o seu coração está pesado? Se você está marchando comigo, e eu sou o teu general, e eu já venci a batalha contra todos os inimigos do reino de Deus. Levanta, homem de Deus. E aí muda o texto. No capítulo 7 ele vai contar que ele encontrou Tito, mas no capítulo 2 ele começa a adorar a Deus por causa da visão. Não importa o tamanho do caos, porque caos é matéria-prima para Deus transformar em beleza.